Então, assim, como a nossa proposta é estar sempre trabalhando deusas, demônias, guerreiras, fadas, ninfas, bruxas e tudo mais, a essência do feminino, do sagrado feminino que se manifesta em cada uma de nós e que se manifesta nesses mitos de uma maneira que dá pra gente, né, olhar e detectar algumas características. Eu pensei em trazer o mito de Durga, porque é um mito hindu, não é? Que além de ser uma deusa poderosíssima, ele toca nessa primeira manifestação da energia feminina. Tá? Os mitos que eu olhei, assim, o que traz mais claro a primeira manifestação do feminino até agora que eu achei foi esse. Então eu acho que a gente tem que começar por essa essência, né, por esses primórdios, que miticamente a gente vai olhar e ver coisas da gente. Todo mito é um universo simbólico que precisa ser interpretado. Algumas religiões também, todas as histórias a gente tem que ir pela vertente simbólica e não a real e concreta, né? Porque senão vira a religião, né? Aquela entidade é um ser, né, externo a gente e um ser digno de adoração, mas o aspecto filosófico e simbólico vai nos pedir uma interpretação. E que nos mitos nunca vai se dar por inteira, porque os símbolos eles estão sempre trazendo mais significação, mais contexto, mais perguntas vão se desdobrando, que dirá a mitologia indiana, que é milenar, que é complexa, e que a nossa mente ocidental, a nossa lógica ocidental, nunca vai conseguir realmente compreender, aprender. Podemos passar aí décadas estudando. Por quê? Porque a gente trabalha num tipo de lógica por conta da nossa criação, do ocidente que está dentro da gente, do tempo que a gente vive. Compreender os mitos, os símbolos, a religião, seja o que for, indiana, é uma pretensão inalcançável e que a gente vai pegar, assim, fiapos disso, não é? Fiapos bem desbotados para tentar ter alguma ideia, alguma compreensão, né? E Durga, ela traz essa essência, né? Essa primeira manifestação. Conta-se, não é, que o mundo dos devas, há milênios atrás, dos deuses, né, estava em perigo, estava em ameaça e em confusão. Por quê? Porque um demônio chamado Mahisha, ele, através de décadas, de centenas de anos de práticas ascéticas, ele conseguiu, ele conquistou o benefício de não ser jamais vencido por Deus algum e por homem algum. Tá? E esse demônio, ele representa a ignorância, o egoísmo e a ilusão da separação. Então, quando a gente tem essa ilusão da separação, o outro é diferente de mim, então eu tenho que dominar, porque é ameaça, né? E esse demônio representa a ignorância da unidade que todos somos um. Mas, enfim, e aí os deuses estavam assim, como é que faz, né? Os devas, os deuses mais simples, né? Menos poderosos, a população, estava todo mundo assim, vamos ser massacrados, porque se homem nenhum e Deus nenhum é capaz de vencê-lo, o que a gente vai fazer, né? E aí eles, na grande sabedoria, né, a trindade, né, ou Trimurti indiano se reúne para ver o que a gente faz, né? Esse Trimurti, ele é composto por Brahman, o Brahma, o Criador, Vishnu, o mantenedor, né? E Shiva, o renovador, através da destruição. E eles, por mais poderosos que fossem, não poderiam ir contra essa lei. Então, o que eles fazem? Eles se reúnem, eles se concentram, eles meditam, eles olham para o interior, para as potências de cada um, e cada um deles foca um foco de luz, uma chama
para um lugar. Brahman, com seu poder da criação, com seu poder da sabedoria, da beleza, das artes, né? Ele foca aquela energia. Vishnu, com a sua graça, com a sua abundância, ele lança aquele raio. E Shiva, com seu poder da destruição e da renovação, coloca ali. Todos eles tiram de si a energia feminina, porque a energia feminina é a energia da manifestação, é a energia da ação, é a energia de tornar concretas as coisas, entre outras, né? Enquanto a energia masculina é a energia das ideias, do espírito, né? É o céu, a energia feminina, ela diz respeito à terra. Então, eles desprendem de si essas energias, como deuses e seres completos, e colocam tudo naquele foco, naquela chama poderosíssima. E eis que nasce um ser divino, glorioso, belíssimo, todo-poderoso, com esses aspectos, né? E esse ser é uma mulher, né? É Durga, a deusa Durga, também conhecida como a deusa guerreira, a deusa protetora, não é? A grande mãe. Na Índia, há pouquíssimos dias, teve o festival Navaratri, que eram 9 dias de culto, de celebração, quer uma aguinha? Pega lá. De culto, de celebração, de incorporar os aspectos dessa deusa, que nela tem sabedoria do Criador, a arte do Criador, a proteção, né, de Vishnu, o mantenedor, e a força, o poder, a fúria do destruidor, que muitas vezes tem que vir para revolucionar. A mulher tem muito isso, né? A mulher tem essa energia de vir, de revolucionar, de morrer, de deixar morrer, de matar. Porque a mulher tem esse chamado para transformar, que vem, não é, segundo essa mitologia, do grande transformador Shiva. Quando eles olham esse ser, né, que saiu deles mesmos, que é a materialização dessa energia feminina, os 3 se apaixonam, né? Ela é tão assim, resplandecente, iluminada, gloriosa, poderosa, doce, tudo ao mesmo tempo, que os 3 se apaixonam, né? Aí vai dar uma outra história que não vou contar aqui agora, porque não é nosso foco. Mas Durga, ou Ma Durga, representa isso, né? A deusa protetora, ela também é chamada como a destruidora de demônios, ou a limitadora, né? Estávamos falando de limites agora há pouco. Então, ela, nesse poder, e ela é plena, né? Ela vem com tudo isso, com essa energia feminina materializada. Ela ganha presentes tanto dos deuses como dos deuses menores, né? Ela é essa aqui, ó, vocês podem ver. Ela carrega um tridente na mão, que representa o poder desses 3 deuses. Ela carrega, ela tem 8 braços, tá? Como nós mulheres, né? Que estamos fazendo 8 coisas ao mesmo tempo, curando e ferindo e consertando e ajeitando, estudando, enfim. Ela tem um ser de múltiplos braços. Ela carrega o fogo de Shiva, ela carrega a concha de Vishnu, com o qual ela escuta o som da eternidade, o som da criação. Ela carrega o Japamala, que fala de devoção, de se interiorizar, de olhar para dentro, de ofertar, e da devoção também, que uma mulher tem, né? O feminino tem. Ela carrega aqui o disco da vida, né? Que move os chakras para que a nossa energia circule. Enfim, a Lótus, representante da pureza, não é? Então, além dela carregar na personalidade dela os poderes, a personalidade dos deuses, né? Desse lado feminino dos deuses, dessa energia, ela carrega todos esses outros dons, porque é com eles que ela vai conseguir vencer a ignorância, o
o egoísmo, a noção de separação. E para isso, cada uma dessas, a espada, né, que representa a justiça, ela vai ter que ter ações. E ela vem cavalgando um leão. Né? Em algumas variações aparece um tigre, né? Porque o leão, todo veículo, né, que os deuses cavalgam, ele está falando de um aspecto muito íntimo da personalidade. Então, o leão, os felinos, né, em geral, eles trazem essa personificação, essa energia de Durga, que ao mesmo tempo é protetor, mas é guerreiro, muitas vezes é implacável, não é? Então, astuto porque sabe a hora de atacar, sabe a hora de ficar quietinho, né? E esse leão também, ele representa Durga dominando essas forças selvagens nela também. Tanto ela tem essas forças selvagens do felino, mas ela cavalga, não é o felino que cavalga, né? Tem essa. Tem essa, né? Tem muitas mulheres que a fera está acima de si e vira bicho. E aí, por falar nisso, a gente pode falar de Kali, que seria essa aqui. Kali, ela é a manifestação de Durga no seu aspecto mais puramente destrutivo, puramente cruel, puramente destruidor. Que quando ela chega diante desse demônio, ela assume essa personificação. É a deusa Durga, que também é a deusa Parvati, que é a esposa de Shiva, né? Outra história. Mas na hora de matar o demônio, a ignorância, é Kali que vem. Ela precisa de força. Ela precisa de força, de fúria. Ela tem que deixar a maternidade de lado, ela tem que deixar, muitas vezes, a justiça, a devoção. Ela precisa invocar aquilo de mais destruidor. E que isso é algo que Shiva também tem, né? Para sem dó, sem piedade, ferir o demônio da ignorância. E então, vem aí essa manifestação que a Kali por si só é um ser assustador, não é? Porque é como se fosse aquele ser hemorrágico que simplesmente destrói. Mas nesse momento é necessário, não é? No momento da gente passar aquela espada e ver o que é a verdade, o que é mentira, quais são as nossas sombras, quais são as dos outros, a hora de atacar, a hora de matar, sem dó. Inclusive nossas ilusões, né? A expectativa do outro, essa noção de separação, de ameaça. É Kali que é a destruidora. E que que ela é muito temida, é uma deusa muito temida, e que nós tememos ela, na gente, né? Mas nós precisamos invocá-la. Para quê? Para que Durga possa colocar limite, não é? E a questão é a gente se perguntar, né? Será que eu estou conseguindo exercitar isso? Né? A gente tem tanta cobrança, tanta demanda, tanta expectativa que os outros têm da gente, que nós temos da gente, daquela noção do feminino que é paz, é colo, é peito, é delicadeza, e às vezes quando a gente tem que exercitar esse lado Kali para colocar as coisas em ordem, os pingos nos is e definitivamente colocar limites, a gente muitas vezes se sente culpada, né? Por quê? Como se não tivesse permissão. Como se não tivesse permissão, né? Como se tivesse que ser outras personalidades ou outros papéis, mas na hora da batalha a gente precisa reconhecer, estou em batalha, não é? Se eu não tiver essa ação precisa, ela tem aqui um arco e flecha também, né? O arco e flecha fala dessa assertividade, fala da mira, do foco que o felino tem também, né? E fala também da flexibilidade, que a gente tem que ter essa flexibilidade para poder nos inclinarmos diante de uma circunstância e oferecer para a circunstância aquilo que a gente precisa. Mas como nós estamos tão oprimidas, divididas, presas em padrões sociais que temos que ser só a bela, né, a do lar, a moça de família também, isso é bom também, né, a amante, tudo é maravilhoso, né, a mitologia indiana, hindu, ela é muito bacana porque ela fala dessa diversidade e que tudo isso faz parte de uma coisa só, não são opostos, isso Nem condena. nem condena, porque não é isso é bom, isso é mal,
Isso é uma ilusão da separação, né? É a mesma coisa o fogo. O fogo é bom ou é ruim? A faca é boa ou é ruim? Né? É um utensílio, é parte do mesmo todo. Mas para que o todo se manifeste aqui nessa dimensão, a gente só consegue compreendê-lo em partes. Ou é bonito, ou é feio, ou é bom, ou é ruim, ou é a amante, ou é a guerreira, a destruidora. E tá tudo no mesmo lugar, mas nós temos essa ilusão. Por isso a gente se divide dentro da gente mesmo, exclui aspectos e fica sem vencer os nossos demônios internos, porque a gente não tem essa permissão, e sem colocar limite até no demônio dos outros. Sim, principalmente. Né? Porque os outros também querem vir para... E o ato de colocar limite nessa ignorância do outro, nesse lado mais sombrio, é um ato de compaixão também. Né? De colocar e falar, aqui não é teu lugar, para. De proteção. De proteção dele para que ele não avance, né? E proteção nossa. Então, Má Durga, ela é a mãe protetora. Né? Ela é cultuada porque quando as pessoas estão doentes, eles fazem lá os rituais para pedir a proteção contra a doença, contra esses agentes externos que ameaçam. Quando precisa de causas da família, de causas da natureza, coisas que nos ameaçam, é esse grande colo dessa mãe protetora e limitadora que é invocado. E que não é apenas algo que está lá no passado perdido, né, da civilização indiana, mas como é um arquétipo poderoso, um arquétipo do feminino, dessa primeira manifestação, dessa energia feminina, ela está dentro de cada um de nós. Ela está aqui para que a gente ative isso, para que a gente reconheça, se perceba e possa apropriar tanto da grandeza de poder criar algo novo, de se permitir olhar para o zero e falar, tudo bem, do zero eu tenho o poder da criação. Eu não preciso temer o zero, o deserto, o começar. Eu tenho esse poder da criação em mim. Nós temos o poder de Vishnu também, que ela representa tudo isso, né, na maneira feminina, de proteger, de amparar, de preservar, né? Vishnu, ele nos fala de proteção. E nós temos esse poder de destruir até as falsas imagens que a gente tem da gente mesmo, né? Que eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil. Olhar que dentro de nós tem sim uma Kali e que ela é muito importante para manutenção. E a proposta que eu faço agora, né, nesse grupo, é que a gente possa olhar para isso, parar, respirar, não só saber disso que aconteceu, não sei, tá, mas vamos olhar para dentro de nós agora. Essas três forças que nos governam, como é que elas estão? O meu lado capaz de destruir, de botar no fogo mesmo, crendo que desse fogo e dessa cinza vai ter alimento para uma reconstrução. O nosso lado criativo, né, artístico, e a vida é uma arte, criar a vida a cada dia, criar a si mesmo a cada dia é uma arte. Como é que está esse lado? O nosso lado de preservar, de proteger, de dar manutenção, os cuidados diários, nossa saúde, enfim, como é que está isso na gente? Né? E como estão essas armas? Que armas nós temos? Que armas nos foram dadas e a gente aceitou? Porque às vezes elas estão aqui, mas a gente não percebe. A gente tem medo de perceber, porque elas são poderosas e elas requerem muita responsabilidade para agir. Não é? E Má Durga pode, né, com a história, que está assim, extremamente simplificada, a gente parar e olhar para isso na gente. E é o que nós vamos fazer agora, tá bom? Através do nosso momento meditativo. Vamos meditar os mitos, meditar, né? Reeditar, e poder olhar esses aspectos, reconhecer tanto a falta deles como a presença e invocar, né? Como Shiva, Brahma e Vishnu invocaram, convocaram essa energia
para construir esse ser glorioso, essa mulher, nós vamos fazer isso também. Convocar, invocar e reconhecer para que essa energia, manifestação divina em cada um, se apresente, para que a gente possa cavalgar como rainhas, né? Com responsabilidade, com força, e colocar ordem no caos, né? Como na história eles estavam vivendo esse momento. E a gente está sempre com intervalos, mas o caos sempre chega. E se a gente não tiver isso aqui, o caos é que vai nos tragar. Então, exatamente, esse é o momento para a gente começar a respirar e percebendo, primeiro através dessa respiração, depois das partes que estão em nós. E eu vou estar guiando um pedacinho desse momento.